Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as aulas de matemática do 7º ano. E nesta segunda-feira iremos abordar os conteúdos de estatística. Conteúdos relacionados a algumas pesquisas que a gente tem por aí. Hoje a gente vai trabalhar o conceito de média, moda e mediana. Cada uma com uma característica, todas relacionadas ao conceito de estatística. Certinho, galerinha? Então, sou o professor Wilden Figueira e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Então, começaremos com as medidas de tendência central. As medidas de tendência central elas estão relacionadas às estatísticas que descrevem a tendência que os dados têm de agrupamento em torno de certos valores. Recebem o nome de medidas de tendência central. Hoje a gente vai destacar 3 medidas desse tipo: a média aritmética, a moda e a mediana. Pessoal, quando a gente escuta lá no jornal, a média da população brasileira é de aproximadamente 60 anos. A média da turma de Joãozinho tem uma média de idade de 13 anos. O que isso quer dizer para a gente? Toda vez que a gente trabalha com uma média, a gente está relacionando todos os valores dividido pela quantidade de participantes dessa minha pesquisa. Certinho? Então, a gente vai conhecer isso mais detalhado, como funciona essa minha média. A média ela vai ser separada em duas: a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Então, a média aritmética de um conjunto de dados é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Então, para começar, a gente tem aí um pequeno exemplo que diz o seguinte: calcule a média anual de Carlos na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. Então, se a gente observa as notas bimestrais aí de Carlos, tem o seguinte: no primeiro bimestre, Carlos teve uma média de 6. Já no segundo bimestre, em matemática, ele teve uma melhora, teve uma média de 9. Já no terceiro bimestre, ele teve aí a média 7 e no último bimestre, ele teve a média de 5. Então, isso é muito utilizado quando o professor vai tirar a média final do aluno para saber se o aluno foi aprovado ou se o aluno vai precisar fazer uma recuperação. Então, essa minha média a gente chama de média aritmética. Ela vai ser dada da seguinte maneira, galerinha. Vem comigo. Então, veja o seguinte. No meu primeiro bimestre, Carlos tirou aí 6. No segundo, 9. No terceiro, 7. E no quarto bimestre, tirou uma média de 5. Então, qual vai ser a média final aí de Carlos? Vai ser bem simples, galerinha. Eu vou estar somando todas as notas de Carlos e dividir pela quantidade das notas. Como assim, professor? Veja o seguinte, eu vou estar pegando a primeira nota 6, mais a segunda nota dele, do segundo bimestre, que foi 9, mais a terceira nota dele, 7, mais a quarta nota dele, que foi 5. E está dividindo pelo número de dados que eu tenho. Quantos dados eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 notas. Então, eu vou somar todas as notas bimestrais de Carlos e dividir pela quantidade de bimestres. No caso, meus 4 dados. Beleza, galerinha? Então, vê como é simples. 9 mais 6. 9 mais 6 é 15. Então, somando essas duas, dá 15. 15 mais 7 dá 22. E pegando 22, somando com a última nota de Carlos,
22 mais 5, 27. Então, eu tenho aqui, ó, somando as 4 notas de Carlos, tenho 27 pontos, dividido por 4. Belezinha? Então, vamos ver como é que vai ficar a média de Carlos aí. 27 dividido por 4. 27 a soma de todas as notas e 4 a quantidade de dados que eu tenho. Foram 4 bimestres. Então, eu tenho aqui, ó, 27 dividido por 4. 27 dividido por 4, isso é 6. 6 vezes 4, 24. Né? Para saber quanto restar aqui, eu tenho 4 para 7, 3, 2 para 2, 0. Resta 3. Acrescento 0 e vírgula para continuar a minha divisão. 30 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4, 28. Pede um emprestado aqui, não é isso? 8 para 10, 2. 2 para 2, 0. Acrescenta outro 0. 20 dividido por 4, 5. Ou seja, a média aritmética, a média final de Carlos, após os 4 bimestres, foi de 6,75. Se na sua escola a média para passar de ano é 6, Carlos foi aprovado. Mas se na sua escola a média para passar de ano for 7, Carlos vai ter que fazer a recuperação, estudar mais um pouco. Beleza, galerinha? Então é bem simples. Sempre que eu quero saber uma média aritmética, eu vou estar pegando a soma de todos os meus dados dividido pela quantidade de dados que eu tenho. Certinho? Vamos para o próximo exemplo? O próximo exemplo, agora eu vou estar trabalhando com um tipo de média diferente aí. Essa minha média é chamada de média ponderada. Ela sempre vai acontecer quando algumas notas tiverem o que a gente chama de peso diferente. Tranquilo? Então veja o seguinte, como é que vai acontecer essa média aritmética ponderada. Ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Então, observe o seguinte nesse meu exemplo daí. Eu tenho que um aluno tirou as seguintes notas nas 3 provas de matemática: 7,5, 6 e 6,5. Como os pesos usados para o cálculo da média das notas são de 1, 2 e 3, respectivamente, calcule a média desse aluno. Então veja só, galerinha. Vê como vai ser simples. Ela dá um pouco mais de trabalho, mas eu tenho uma maneira bem simples de resolver essa média aritmética ponderada. Certinho? Vamos lá? Então veja só. Eu tenho que a primeira nota, 7,5, ela tem um peso, a gente está chamando isso daqui, ó, de peso 1. A minha segunda nota, ela tem 6 com peso 2. E a terceira nota, 6,5 com peso valendo 3. Então, observe como é que vai ficar isso. Eu vou pegar o valor da minha nota 1 vezes o peso 1, mais a nota 2 vezes o peso 2, mais a nota 3 vezes o peso 3, dividido pela soma dos pesos. Peso de 1, peso 2, mais peso 3. E quantas notas eu tivesse? Se eu tivesse 5 notas e 5 pesos, estaria fazendo com a quantidade que a questão me desse. Isso aqui. Belezinha? Pronto. Feito isso, galerinha, é só a gente substituir os dados. O N representa a nota. O P, o peso de cada nota. Então, vamos lá. Ó. Primeira nota, 7,5 vezes o primeiro peso. Qual é o primeiro peso dessa nota?
vezes 1. Mais N2 é a segunda nota, que é 6. Vezes o peso 2, que vale 2. Então, veja, cada nota com seu respectivo peso. Mais N3, que é a minha terceira nota, 6,5. 6,5 vezes o terceiro peso, que vale 3. Certinho? Então, vamos lá. Dividido pela soma de seus pesos. P1 é 1 mais 2 mais 3. A nota vezes o seu peso dividido pela soma dos pesos. Agora, ó, só operar matematicamente. 7,5 vezes 1 é 7,5. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Mais 6 vezes 2, 12. Mais o meu terceiro termo aqui, ó, 6,5 vezes 3. 6,5 vezes 3 é 19,5. Dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Beleza? Agora é só somar essa parte de cima e dividir pela parte de baixo. Ó, 7,5 mais 12 dá 19,5. 19,5 mais 19,5 dá 39. Dividido por 6. Tranquilo? Agora vamos fazer essa divisão que a gente sabe fazer. Ó. Aqui em cima, 39 dividido por 6 vai ser 39 dividido por 6 é 6. 6 vezes 6, 36. Menos 36. Vai restar quanto? 6 para 9, 3. 3 para 3, 0. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Acrescenta 0 aqui e vírgula. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 6, 30. Restou 0. Ou seja, a média ponderada aí desse nosso aluno vai ser 6,5. Então, veja a diferença, galerinha. Toda vez que ele pede apenas a média aritmética, eu estou calculando a média simples. Somo todas as notas, divido pela quantidade de dados que eu tenho. Beleza? Se eu quero saber a média ponderada, quando cada nota tem um peso diferente, eu vou estar fazendo esse processo. A nota vezes seu peso, mais a segunda nota vezes seu peso, mais a terceira nota vezes seu peso, dividido pela soma dos pesos. Essa dá um pouco mais de trabalho, mas é bem simples. Você consegue fazer isso que eu sei. Certinho? Vamos para a próxima? Agora, galerinha, a gente vai estar trabalhando com o conceito de moda. Moda é o valor que aparece com maior frequência num conjunto de valores observados. Veja o seguinte, aqui eu tenho um exemplo que traz esse conceito de moda. Moda, ó, o pessoal está aí andando com a roupa da moda, ou seja, tem muita gente com aquela roupa. Então, moda é bem simples, galerinha. Observe aí, em uma sapataria, durante o dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda dessa amostra? Então, observe aí, ó. Moda é aquele valor, aquele termo que tem maior repetição. Certinho? Então, vamos ver aí, ó. O número 4 aparece apenas, 34 aparece apenas uma vez. O número 39
também aparece apenas uma vez. O 36 aparece uma, duas, três vezes. O 38 aparece duas vezes. O 35 apenas uma. O 37 também uma vez. O 40 também uma vez. E o 41 aparece uma única vez. Então, se a gente observar os dados aí, o maior número de sapatos aí que foi vendido foi o sapato do número 36. Ou seja, a minha moda aí é 36. É o número que mais aparece nessa minha amostra. Certinho? Então, a moda ela é bem tranquila. Aquele valor, aquele termo que mais se repete, vai ser a minha moda nessa pesquisa. Então, galerinha, ó, tranquilo. Apareceu mais, é o maior, vai se repetir, vai ser a minha moda. Bem tranquilo. Certinho? Vamos para a mediana? Então, a próxima, aí, eu tenho a minha mediana. Na minha mediana, eu tenho a seguinte situação. Representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Então, observe o seguinte. Para fazer esse conceito de mediana, eu tenho que dar uma organizada aí nos meus valores, colocando eles em maneira crescente ou decrescente. Eu recomendo a vocês colocar sempre na maneira crescente. O que é isso, professor? Do menor valor para o meu maior valor. E a partir daí eu vou mostrar para vocês como é que eu tenho esse conceito de mediana. Então vamos ao nosso exemplo aí. Diz assim: em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78. Então, me diz o seguinte: qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Então, ó, observe o seguinte. Vem aqui comigo. Então, ó, o primeiro passo, galerinha, é colocar isso em ordem crescente. Beleza? Então, qual o meu menor valor que eu tenho aqui? 1,54. Então, ó, ele vai ficar aqui, ó, como meu primeiro valor. Qual o segundo valor que eu tenho? Perdão, ó, tem 1,50. 1,50. O próximo, agora sim, 1,54. O próximo, 1,55. Então, esse já foi, esse e esse também. O próximo valor, 1,55. O próximo, 1,60. Vou cortar aqui. Depois de 1,60, o próximo valor, 1,65, que é esse. Depois, ainda em ordem crescente, 1,57, 67. Depois, 1,69. 1,78 e o último 1,79. Então, ó, veja que nessa sala aí tem vários tamanhos essa minha turma. Beleza? Coloquei todas em ordem agora. E aí, professor? Eu vou contar o meu número de dados que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mediana, galera, é pegar esse valor do meio desses meus dados aí. Então, ó, se eu tenho 9 dados aqui, qual é o valor que vai ficar no meio? Eu vou pegar o seguinte:
vou pegar todos esses meus dados e dividir por 2. Belezinha? Se for um número ímpar, como eu tenho aqui, ó, 9 dados, 9 dividido por 2 dá 4,5. Ou seja, eu tenho 4 inteiros para a minha esquerda e 4 inteiros para a minha direita. Veja o seguinte. 1, 2, 3, 4. 4 dados inteiros para a minha esquerda. 1, 2, 3, 4. 4 dados inteiros à minha direita. O valor que fica aqui no meio, ó, 1,65, vai ser essa minha mediana. Então, galerinha, organizou em ordem crescente ou decrescente, mas eu recomendo a ordem crescente. Organizou tudo direitinho, depois eu vou pegar a quantidade de dados e dividir por 2. Se o meu número inteiro for 10, eu vou pegar 10 dados da esquerda, 10 dados da direita. E o que resta vai ser o valor da minha mediana. Se for um número ímpar, vai ter apenas uma mediana. Se for um número par, eu vou ter 2 valores aí para essa minha mediana. Certinho? Tranquilo? Então é bem fácil de estar trabalhando média, mediana e moda. O moda é o mais simples. Vamos para a próxima? Então vamos aqui a alguns exemplos. No segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias: 8,5, 7, 7 de novo, 7,5 em geografia, 7,5 em espanhol, 9 em inglês, 9 em física, 7 em química, 8 em biologia e 9,5 em educação física. Qual a média aritmética bimestral de João? Então, professor, a gente viu 2 médias aritméticas aí. Qual delas a gente deve usar? Como não está diferenciando o peso para as notas, eu vou utilizar aquela média simples, que eu somo todas as notas aí do nosso colega João e depois vou dividir pela quantidade de dados que eu tenho aí. Beleza? Então, ó, vou somar todas essas notas e dividir aí pela quantidade de dados que eu tenho. Beleza? Vamos lá? Então, ó, aqui são todas as notas de João. Todas as notas colocadas aqui. Tenho só dar uma organizada nesse 9,5 aqui. Nesse 8,5. Então, ó, todas as notas de João nas suas respectivas matérias. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matérias que João estuda aí na sua escola. Então, vou somar todas essas notas e dividir por 10 e ver a média de João aí nesse bimestre. Certinho? Então, vamos lá. 9,5 mais 8,5 é 18. Então, somando isso daqui, dá 18. 18 mais 7, 25. 25 mais 7, 32. 32 mais 7,5 dá 39,5. 39,5 mais 7,5 dá 47. 47 mais 9, 49. 49 mais 9, 58. 58 mais 7, 65. E 65 mais 8, 73. Então, somando todas as notas de João aí, ele fez 73 pontos. Dividido por 10, que é a quantidade de notas aí de João. Beleza? Então, vamos lá.
73 dividido por 10 é bem simples, ó. Dividir por 10 é a mesma coisa que voltar uma casa para a esquerda. Mas se você não lembrar disso, ó, 73 dividido por 10. 73 dividido por 10 é 7. 7 vezes 10, 70. Resta 0 para 3 é 3, 7 para 7, 0. Acrescenta um 0 e vírgula aqui. 30 dividido por 10, 3. Beleza? Então veja o seguinte, se eu pego aqui, ó, a média do nosso amigo João aí foi de 7,3 para todas as matérias. Ou seja, o bimestre de João teve essa média de 7,3. Tranquilo? Como não tenho pesos diferentes, média aritmética simples. Beleza? Vamos para a próxima? Na próxima, galerinha, ela me diz o seguinte. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliação realizado e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a... Então veja, é aquela situação de média ponderada. Cada nota aí eu tenho um valor diferente para os seus pesos. Se a gente observar aí, ó, a primeira nota, que é 6, tem peso de 4. A segunda nota, que é 7, tem peso também de 4. A terceira nota, que é 8, tem peso 2. E a última nota aí, eu tenho 9 com peso também de 2. Beleza? Então vamos lá. O valor da nota vezes seu peso, tenho 4 notas aqui, ó. Também tenho 4 pesos. O primeiro peso é 4, o segundo também, o terceiro vale 2 e o quarto peso vale 2 também. Agora é só multiplicar, ó. 6 vezes 4, 24. Mais 7 vezes 4, 28. Mais 8 vezes 2, 16. Mais 9 vezes 2, 18. Dividido pela soma dos seus pesos. 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Beleza? Então vamos lá, ó. 24 mais 28, 52. 52 mais 16 dá 68. 68 mais 18 dá 88. Certo? 86. 86. Dividido por 12, que é a soma de tudo aí. Beleza? Então, ó, 86 dividido por 2. Isso. 86 dividido por 12. Vamos lá dividir. 86 dividido por 2. 5 vezes 12 é 60. 6 vezes 12, 72. 7 vezes 2 dá 84. Então, aqui, ó, é 7. Sobra quanto? Sobra 2. 2 acrescenta o 0 e vírgula. 20 dividido por 12 é 1. Resta 8. Acrescenta um 0 de novo. Aqui vai dar 4. Resta 6, que vai dar, acrescenta o 0 de novo, que vai dar 5. Então, a média ponderada aí, mais próxima que a gente tem, voltando para nossas alternativas aí, foi de aproximadamente, ó, 7,12, 7,2. Como ele diz aí, ó, sua nota bimestral
foi aproximadamente, ou seja, não vai me dar um valor exato. Aproximado, se a gente pega 7,45, eu tenho mais próximo 7,2 aí. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima, galerinha, é bem simples, ó. Qual é o valor da moda dos números da lista a seguir? Lembrando que moda é aquele número que mais se repete, certo? Então, observe aí. O primeiro, 325. 325 aparece uma única vez. 425 aparecem aí duas vezes. 244 só aparece uma. 385 aparece também uma única vez. 236 aparece uma, duas, três vezes. 328 aparece aí uma única vez e 299 aparece uma única vez. Então, o número que mais aparece aí, ó, é o 236, que vai ser justamente aí a minha letra D. Então, galera, moda é o mais simples que a gente tem. É o valor que mais se repete nessa minha quantidade de dados aí. Certinho? Próxima questão me diz o seguinte: uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Então, ó, um texto, 2 erros, segundo texto, nenhum, terceiro, 2, quarto, 2, quinto, 6, sexto, 3, sétimo, 4 e o oitavo texto dela aí ela teve 5 erros. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual. Então, pessoal, a mediana aí eu tenho que organizar eles em ordem crescente. Então, vou pegar todos esses valores aí e organizar eles do menor número para o maior número. Certinho? Então, vem comigo. Então, essa daqui foi a quantidade de erros aqui desse candidato. Então, vou começar aqui, ó. O menor número, 0. Depois vem o quê? 2. 2 de novo. 2 de novo, ó. Depois, 3, 4, 5 e último número, 6. Então, observe o seguinte. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó. Pega a quantidade de dados que eu tenho aqui e divide por 2. Eu tenho 8 dados aqui. Se eu divido por 2, 8 dividido por 2 é 4. Certinho? Ah, professor, então não vai ficar nenhum número na mediana, já que teria que ser um inteiro? Você vai fazer o seguinte. Quando eu tenho um número par, eu vou pegar o meu número inteiro e subtrair 1. Como assim? Veja, 8 dados dividido por 2 dá 4. Então, 4 menos 1, 3. Então, eu tenho que ter 3 dados aqui para a minha esquerda. 1, 2, 3. E 3 dados da minha direita. 1, 2, 3. Então, minha mediana vai ser o quê? 2 e 3. Se a gente voltar aí nas nossas alternativas aí. 2 e 3. Eu acho que no lugar desses 5 aí é um 3, pessoal. Errozinho de digitação. Certinho? Então, ficando aí a letra B, nesse 5 é um 3 aí. Certo? Então, veja só, pessoal. Ó, por hoje a gente está encerrando os nossos trabalhos. Trabalhamos aí o conteúdo de mediana, moda e média aritmética. Vimos que temos 2 valores aí. Certinho? Então, ó, na próxima aula a gente vai continuar com o conteúdo agora de probabilidade, que estão bem associados aí ao conceito de estatística.
certinho? Então, quero agradecer a vocês toda a atenção e semana que vem a gente tá de volta, se Deus quiser, certo? Forte abraço a todos aí.